Vamos agora para as estratégias na televisão e no rádio do presidente Jair Bolsonaro. Na TV, Bolsonaro repetiu elementos da peça de ontem. Ele destacou o voto que Lula teve dentro dos presídios e prometeu o reforço do policiamento nas ruas e a proteção à família brasileira. No rádio, o presidente destacou o tema da liberdade religiosa, reafirmando a importância dessa pauta na agenda de direitos humanos. E ainda afirmou que o dia de Nossa Senhora Aparecida é um momento para o diálogo e a reflexão sobre tolerância. O que se percebe é que Bolsonaro, especialmente quando repete essa votação que Lula teve dentro dos presídios, que é aumentar a taxa de rejeição ao candidato do PT. Será que está conseguindo fazer isso e será que é efetiva essa estratégia, Yuri? Acho que nesse aspecto pouco, Márcio, embora seja um discurso recorrente de Bolsonaro de tentar associar Lula à criminalidade, não só pelos casos de corrupção, mas também por essa associação entre direitos humanos e proteção a bandidos e leniência com bandidos. Agora, me chamou a atenção, Márcio, o que você falou desse último trecho. Eu não tinha me atentado para isso, da propaganda do rádio, de que o dia de hoje era um dia, como é que era a descrição? De reflexão e da liberdade religiosa, um dia de reflexão e tolerância. Ou seja, os próprios apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não ouviram o programa do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos aquele grupo que hostilizou uma equipe de jornalistas da TV Vanguarda diante de um templo religioso no dia de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, diante do santuário antigo de Aparecida, ou seja, que estavam lá, em vez de professarem a sua fé, de entenderem o que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, foram lá só impor os seus desejos, suas vontades, contrariando o próprio candidato que eles apoiam, pelo menos a mensagem do candidato que eles apoiam. E que sejamos justos também, quando a campanha do presidente repete a propaganda mostrando a vitória de Lula nos presídios, a campanha do PT já pediu a retirada dessa campanha do ar. Não sei qual é a alegação, mas o quão lenta, já foi por 2 dias seguidos, ou seja, o quão lenta está sendo a justiça eleitoral nesse sentido, Raquel, de manter esses programas ou de tomar decisões e dizer, não, está correto, tem que ficar... Eu não acho que a justiça eleitoral está lenta, mas eu acho que nesse caso a campanha do Lula não vai conseguir. É um fato. Porque, assim, é uma propaganda muito negativa para o Lula. A gente pode fazer aqui uma série de contestações. Ontem o Caio Junqueira colocou de uma forma muito assertiva, né? Tem vários motivos pelos quais os presidiários podem estar votando pelo Lula, inclusive o fato de serem todos majoritariamente pobres e pretos. Agora, essa notícia veio à tona como uma matéria jornalística. É um fato. Pelo menos foi a forma como ela veio à tona. Ela está sendo explorada pela campanha, mas ela veio à tona dessa forma. E aí não tem como a Justiça Eleitoral derrubar, estava até conversando com especialistas em direito eleitoral sobre isso, uma investigação jornalística. A gente já teve outros exemplos sobre isso, a questão dos imóveis do UOL, que acabou derrubado pela Justiça Comum e o STF acabou reestabelecendo, é do jogo político das campanhas eleitorais, propagandas negativas, e quando elas vêm de investigações jornalísticas, felizmente, elas não são derrubadas, porque você não pode trabalhar com censura, por mais que você discorde moralmente da informação que está sendo veiculada. Agora, Yuri, eu discordo um pouco de você. Eu acho que essa pecha do ladrão que apoia ladrão, do Lula que protege o bandido, eu acho que cola muito mais do que a gente imaginou. Eu acho que as urnas mostraram isso no primeiro turno. Acho que é ilusão da já colou. Eu acho que é ilusão da esquerda imaginar que isso não cola. Não, eu acho, o que eu quis dizer é que não sei se ela vai ter um efeito agora, que isso já colou. Tanto que o que a gente viu hoje, né, ali na frente da Basílica, era os coros ali, era o coro ali dos apoiadores de Bolsonaro falando de Lula ladrão. Eu não acho que fala só com bolsonarista raiz, não. Não é isso. É que se eu entendi errado, perguntando, se a campanha reforçar isso,
vai mudar algum... Se tem mais alguém a ser convencido disso. Essa é a minha dúvida. Já deve eu ter acho mudado que muita pra gente você. já foi Segundo turno. convencida disso. Eu acho que isso, eu concordo com você. No primeiro turno isso já foi muito forte, tanto que a votação de Bolsonaro já foi muito alta. Eu acho que tem um antipetismo explorando em esse São discurso. Paulo ainda que não se mostrou totalmente. Pode É o ser, que os pode trackings ser. internos das Pode campanhas ser, do pode Tarcísio vem ser. mostrando. Pois Não é, sei. no fundo a gente está discutindo então, Felipe, a efetividade ou não dessa estratégia do presidente Bolsonaro, da campanha dele em tentar aumentar a rejeição de Lula nesse ponto, como por exemplo no filme que mostra Lula sendo vitorioso dentro dos presídios. Pois é, Márcio, em 2018, Jair Bolsonaro também tinha o discurso da ordem. Aliás, o Paulo Guedes, em 2018, sintetizava como o desejo da ordem, essa demanda muitas vezes silenciosa para boa parte da mídia, inclusive, que vinha da sociedade brasileira. Em razão de uma desordem, em razão dos escândalos de corrupção, em razão da insegurança pública. Não quer dizer, obviamente, ao contrário do que tenta pregar a campanha bolsonarista, que tudo isso foi lindamente resolvido pelo governo de Jair Bolsonaro. Agora, ele fala sobre isso, ele tem posições retóricas enfáticas a respeito disso. Vários dos seus aliados também, como Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro. E como eu estava falando, aqui no Rio de Janeiro, a esquerda perdeu um pouco esse debate, mas na esfera nacional existem diversos elementos que, associados a um dado como esse, a uma notícia, o que quer que seja, acabam formando um conjunto. Essa notícia, isoladamente, numa eleição qualquer, numa outra corrida eleitoral, poderia não ter tanto peso em relação a um candidato, poderia ser considerado de uma maneira muito avulsa apenas um golpe baixo ou algo nesse sentido. O que acontece é que você teve mensalão, você teve petrolão, você teve escândalos de corrupção e de tentativas de manutenção e perpetuação no poder ao longo dos governos do PT, e existe no campo da esquerda, e às vezes repercutido pelo próprio Lula, um discurso de tratar bandido como vítima da sociedade. Então o Lula teve declarações num sentido muito próximo, se não exatamente assim, quando falou, por exemplo, sobre ladrões de celular. O sujeito rouba porque quer ganhar um dinheirinho e tal. Ele dá uma passada de pano naquele tipo de ladruagem e muitos brasileiros não admitem isso. E o Lula acaba não voltando atrás, acaba tratando os pobres, de uma maneira geral, como se fossem todos iguais. A população de baixa renda fosse toda igual, seja ela de cidadãos que não têm problemas com a lei, problemas com a justiça, e aqueles cidadãos que têm. É como se todos estivessem tentando dar um jeito de sobreviver, de procurar a sua subsistência. E aí você tem também esse fator evangélico, esse fator religioso. O Yuri estava apontando que às vezes o Estado não consegue acolher determinadas pessoas e a igreja vai e acolhe. E existe uma diferença de discurso nas igrejas, onde se mostra, com todos os problemas que tem, a gente volta e meia analisa, mas que se mostra que você cometeu um ato ilícito, que você cometeu um crime, é um pecado, em primeiro lugar, para além de ser uma transgressão das leis. E existe, lamentavelmente, um discurso de alguns, não são todos, obviamente, mas você tem uma militância na ciência social que acaba legitimando moralmente, para dizer o mínimo, certas condutas criminosas em razão da origem social daquela pessoa, ou em razão da origem em alguma minoria. E isso é muito grave. Eu escrevi vários artigos a respeito disso, pegando, inclusive, declarações de pessoas do campo da esquerda. Então, a campanha do Bolsonaro acaba juntando tudo com alguns elementos que são verdadeiros, são pontos legítimos de combate, com outros que são mais complicados, são mais usados aí para formar um bolo e gerar assim, um certo medo de que aquele grupo volte ao poder. Então, caberia ao PT, caberia à esquerda, trazer de volta esse espírito da segurança pública e ser mais firme em relação à bandidagem, em relação àqueles que escolhem o caminho do crime, que poderiam trabalhar, mesmo tendo a dificuldade, como faz a maioria da população de baixa renda. Porque, particularmente na área da segurança pública, Bolsonaro até tem o que mostrar. Houve queda nos índices de criminalidade em todo o Brasil, mas aparentemente a intenção aqui é reduzir Lula, aumentar a taxa de rejeição dele. E aí parte para os ataques, quando você tem algo para mostrar e poderia até fazer isso com novas propostas para melhorar ainda mais num eventual novo governo. O Felipe tocou nesse ponto que é importante, de expor essa dificuldade da esquerda em lidar com as questões de segurança, que é histórica, isso de fato, né? Dessa
esse reducionismo que foi criado, por exemplo, de falar direitos humanos para humanos direitos, como, né? E isso de fato tem. E é curioso, porque a gente estava falando agora, por exemplo, da Bahia, né, que está já há 4 gestões com o PT, podendo ir para uma 5ª gestão se Jerônimo Rodrigues ganhar de ACM-Neto. Principalmente na gestão de Rui Costa, nessa área de segurança pública, houve um debate interno da esquerda de achar que as políticas de Rui Costa com a polícia baiana eram muito duras, eram muito exageradas, etc. Então, reflete muito dessa discussão que acaba existindo no campo da esquerda, das ciências sociais, da academia, etc. Você mencionou, Márcio, essa questão que o governo Bolsonaro reitera muito de redução do número de homicídios, principalmente. Homicídios. Que tem ocorrido nos últimos anos. E aí se tenta colocar como causa principal disso a política armamentista do governo Bolsonaro. E aí ainda há um debate acadêmico bastante forte nisso, porque o que se tem de histórico em diversos outros países e ao longo da história é que quando se tem maior licenciosidade em relação às regras para posse e porte de armas de fogo, principalmente, porque são elas os principais meios de se cometer uma morte intencional violenta, né? Um homicídio doloso, a literatura dos estudos de segurança pública mostram que aumentar a posse de armas e o porte de armas na sociedade aumenta os homicídios. O Brasil está acontecendo o oposto de forma simultânea, ou seja, na mesma época do tempo, caíram os homicídios, mas houve um aumento da presença de armas na sociedade. Só um minuto, gente. A questão é, uma coisa causou a outra, não se tem ainda dados suficientes para conseguir justificar isso. É claro que na retórica política o governo vai dizer que sim. E muita gente que pesquisa a área de segurança pública vai dizer que devagar com andor, porque essa redução de homicídios já vinha ocorrendo antes de 2018, antes do governo Bolsonaro assumir o governo. Se tivesse mantido as mesmas políticas, talvez essa queda de homicídios fosse maior, a gente não tem como saber isso, mas é algo que sim, que é possível de se estudar com uma maior distância de tempo para se entender o que causou de fato essa redução de homicídios no país.